Buenas, então, vamos lá. Continuando com a nossa configuração do Linux no WSL, a configuração do nosso Python, nós vamos instalar agora o Jupyter, tá? O Jupyter, ele vem através de uma... Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Um projeto antigo, IPython, começou a desenvolver uma forma de programar que não fosse em arquivo de texto, tá? Então, o IPython, antigamente, ele era uma própria linha de comando, assim, ali como a gente está usando, só que a gente rodava um código sem abrir o terminal do Python, ou seja, sem abrir isso aqui, ó. Sem abrir isso aqui, tá? A gente podia chamar ali o IPython, exit, para sair. A gente chamava o IPython aqui e rodava em pedaços de código, que ao final a gente acabava tendo uma forma de ir rodando os pedaços em vez de rodar todo o código de uma vez só. Então a gente vai para a instalação do Jupyter, que é uma evolução desse IPython. Por quê? O IPython rodava nos primórdios em linha de comando, que nem a gente está usando aqui. E o Jupyter já foi desenvolvido, não sei se desde as primeiras versões, mas foi desenvolvido para rodar num navegador. Ou seja, a gente vai conseguir rodar dentro do navegador, no Edge, do Chrome, qualquer navegador, tá? Então a gente vai fazer pip install Jupyter Lab, tá? Tem o Jupyter Notebook também, mas ele é um pouco mais antigo e, sinceramente, eu acho o Lab mais completo, tá? Então, quem quiser testar e verificar como funciona o Jupyter Notebook, já sabe que existe uma outra opção. Vou botar aqui instalar e vamos aguardar a instalação. Ok, uma vez instalado o Jupyter, a gente tem que mandar abrir o Jupyter Lab. A gente, por enquanto, vai usar a linha de comando, tá? Python espaço lab e dá Enter. Ele vai carregar e, como não está configurado, ele vai ficar nessa tela aqui. Depois a gente retorna aqui para ver esse erro, tá? Mas a gente, por enquanto, vai copiar este caminho aqui, dessas duas linhas, a de cima ou a de baixo. A gente abre o navegador e cola aqui na barra de endereço. Dá um Enter e ele vai carregar o nosso Jupyter aqui. Então a gente carregou, note que aparece aqui o Requirements, porque ele carregou essa barra aqui, é a nossa pasta de usuário, que é o local da onde a gente abriu o Jupyter, tá? Então o Jupyter ficou aqui com a pasta dele principal, a pasta onde a gente abriu o Jupyter. Como a gente tinha criado o arquivo Requirements, a gente pode até dar 2 cliques nele aqui, ó, e verificar que é exatamente o mesmo arquivo que a gente tinha visto com o cat. Então a partir de agora a gente consegue rodar notebooks em Python, tá? Aqui de dentro do navegador. Note só, o WSL está funcionando aqui atrás, tá? E eu tô com ele rodando dentro do Windows, tá? Então eu vou criar aqui um notebook basiquinho, bem simples. Vou só aqui print aspas teste, fecha. Aí ele não está fechando as coisas, ó. Tem uma configuração interessante para isso. Settings, auto close brackets. Então quando eu abrir, ele já vai fechar o parênteses, e quando eu abrir aspas, ele já vai fechar aspas. Tá? Então está configuradinho também. Aqui para rodar eu posso usar o Ctrl Enter ou Shift Enter ou este botão aqui de play, tá? Então vamos dar aqui um Shift Enter. Qual a diferença do Ctrl Enter para o Shift Enter? Quando eu der um Ctrl Enter, ele vai rodar e vai ficar a seleção na própria célula. Quando der um Shift Enter, ele vai rodar e vai partir para a próxima tela. Caso tenha um próximo comando, esse é bem interessante de usar, porque a gente vai dando Shift Enter, 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 Enter e vai rodando o código um atrás do outro, tá? Voltando para aquela tela inicial, que fail, new, a gente tem a opção de console, tá? Console, gente, é bem parecido com o que a gente rodaria o IPython, aquele que eu comentei com vocês que a gente rodaria lá no prompt de comando. Então eu posso dar aqui A igual a 1, B igual a 2 e dar um Shift Enter aqui. Agora eu dou um print A divididos por B. Shift Enter, ele fez o cálculo para mim. Outra coisa que a gente pode abrir aqui, New Launcher, a gente pode abrir um terminal. Tá? O terminal é o próprio prompt, mas note aqui, ó, eu estou dentro do Windows, rodando dentro do navegador e eu abro uma instância do terminal de Linux, ó, com o environment ativado, o meu usuário é desktop na minha máquina, dentro da pasta de usuário. Se eu der um ls aqui, ó, eu vou começar a usar os comandos. Ó, note que agora tem um title
um title.ipynb. ipynb é o nome da extensão dos notebooks que a gente cria dentro do Jupyter Lab, que basicamente é a mesma extensão que a gente usa lá no Google Colab, tá? O Google Colab dá para dizer que ele foi pego esse projeto do Jupyter Lab, do IPython, e o Google modificou e acabou criando o Google Colab, que é bem parecido, mas tem umas coisas melhores e outras piores, tá? Aqui a gente pode dar um pwd, comandos Linux aqui dentro, porque a gente está dentro do bash do Linux aberto dentro de uma janelinha aqui dentro. Acho que por enquanto uma base bem simples de Jupyter seria isso. Vamos voltar lá ao Ubuntu, e aqui a gente, para fechar, para terminar com esse servidor de páginas que ele abriu para funcionar o Jupyter Lab, a gente dá um Ctrl+C. Tem certeza que deseja fechar o Jupyter Server? Sim, fechar, tá? Bom, agora a gente vai configurar aqui o nosso Linux para quando a gente mandar abrir o Jupyter Lab, em vez de a gente copiar e colar aquele caminho no Edge, a gente vai simplesmente, ele vai abrir automaticamente o Jupyter Lab dentro do Edge ou do Chrome ou do navegador que você tem instalado, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Então a gente vai precisar... Bom, aquela hora a gente rodou assim, né? Nano, para configurar o Linux, a gente rodou assim, nano.bashrc, e a gente foi até lá ao final e a gente configurou o source para a gente abrir o environment, tá? Eu vou mostrar uma outra forma de fazer assim, a mesma coisa, só com uma outra configuração, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fechar o PowerShell, vamos abrir aqui, ó, agora que eu fechei lá, ele vai dizer que tem uma conexão error aqui com o Jupyter Lab, né? Eu fechei o Jupyter Lab, o servidor de páginas do Jupyter Lab, então é normal que dê esse erro. Vou fechar aqui, não quero mais saber dele, por enquanto. Voltamos aqui, vamos mostrar uma forma de mexer naquele bash RC de outra forma, tá? A gente entra aqui pelo gerenciador de arquivos, Linux, Ubuntu, vai procurar Home, que é vai procurar a nossa pasta de usuário, e aqui dentro a gente vai procurar o bash RC. Bash RC, botão direito, abrir com, a gente vai abrir aqui com, sei lá, desmarca aqui, bloco de notas. Vamos abrir ele com bloco de notas, a gente vai ver, ó, tá a mesma coisa. Tá, só que aqui agora, a gente poderia ter feito essa configuração por dentro do Windows, tá? Seria uma configuração do Linux que a gente está fazendo dentro do Windows. Então a gente vai fazer uma configuração agora de um alias, tá? A gente vai dizer para o Linux que o browser dele é alguma coisa. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que saber onde é que está o nosso browser dentro do Windows, tá? Uma das formas que a gente tem de ver isso, a gente vem aqui, ó, Edge. No caso eu vou ver para o Edge, tá? Mas a forma de ver para os outros navegadores é igual, tá? Aqui, Edge, botão direito, abrir local aqui um atalho, então a gente vai clicar o botão direito de novo e abrir o local do arquivo. E aqui está o Edge, aplicativo Edge, msedge.exe. A gente vai pegar esse caminho aqui, todinho ele, e vamos copiar ele, vamos colar ele aqui, tá? Bom, C a gente não usa, tá? As barras são diferentes no Linux, são invertidas, tá? Linux e Windows usam as barras invertidas, então a gente vai trocar aqui, barra, vai lá, vai trocar esse caminho aqui, barra, este outro aqui, barra, inverter a barra aqui, no final a gente vai botar mais uma barra, e aí a gente vai botar o nome do arquivo lá, aberto, este arquivo, msedge.exe, de executável, então tá, msedge.exe, de executável, a gente fecha com aspas aqui, só que lembra, a gente está fazendo uma configuração no Linux, então lá no Linux, para a gente chegar nas coisas do C, a gente vai ter que botar barra mnt, que é aquela pasta onde a gente acha o C, barra C, tá? E agora sim, program files, só que para isso aqui ficar certo, a gente ainda tem que botar duas aspas aqui na frente para fechar toda essa string, tá? Bota duas barras aqui para simbolizar que é o barra barra, a gente vai chegar no raiz, e aí a gente vai procurar o mnt, vai procurar o C, program files, e aí a gente tem um problema aqui que a gente vai enfrentar tanto com o Windows quanto com o Linux e bastante do Python, que são espaços em caminho de alguma coisa, caminho de arquivo, caminho de pasta. Para a gente simbolizar aqui para o Linux entender que tudo isso aqui, toda essa seleção aqui é uma única coisa, a gente vai botar entre aspas, mas aqui a gente
vai mudar as aspas para ele entender que eu não estou fechando aquelas aspas duplas do início. Então vamos usar aspas simples, daqui até aqui. Pronto, isso aqui deve ser suficiente para a gente fazer funcionar. Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar, ou clicar ali em arquivo salvar. Fechamos e vamos voltar lá no nosso terminal. Vou até aqui abrir terminal. Vou até aqui, botão direito, fixar, porque eu não quero ficar procurando ele toda hora. Deixar ele fixado aqui embaixo. Vamos abrir o Ubuntu. Então a gente teve um erro aqui. Deixa eu verificar. Deve ter alguma coisa errada na nossa forma de escrever. Voltando aqui, abrir com bloco de notas. Não quero que fique para sempre. Vamos lá, no final. Aqui. Este aqui, ó. Tem que tirar esse espaço aqui e dar um Ctrl S, fechar e vamos começar de novo. A gente pode reabrir a janela aqui ou simplesmente botar o comando sourcetil/.bashrc. Pronto, agora ele recarregou o arquivo bashrc e agora sem o erro aquele do espaço. Então a gente vai no JupyterLab, rodar o JupyterLab e agora, se tudo der certo, ele tem que abrir o navegador já direto. Bom, como no meu não abriu, então a gente vai precisar fazer algumas configurações no Jupyter, no arquivo de configuração do Jupyter, antes de testar isso novamente. Então, para fazer essa configuração, a gente vai precisar de um comando. A gente vai precisar do comando JupyterLab -generate-config. E ele vai criar uma pasta de configuração. Criada a pasta de configuração neste caminho aqui, ó. Home user Jupyter, .jupyter, no arquivo, uma pasta oculta, JupyterLab config py. A gente vai abrir ela. Vou abrir ela por aqui, pelo Linux, Ubuntu, home user .jupyter, como estava ali, ó. E eu vou abrir o arquivo JupyterLab config.py. Vamos lá. Abrir com bloco de notas. Então a gente vai procurar algumas configurações agora para acertar. Essa aqui está certa. Vamos ver. A gente vai procurar a Open Browser. Vamos aqui editar, localizar, para facilitar a nossa vida. Vamos botar aí Open Browser, localizar próximo. Extension app Open Browser igual. A gente vai descomentar ela e vai botar aqui como true, tá? Notem que é um arquivo .py, então a gente tem que configurar o true com o T maiúsculo. Tá? Depois do Open Browser a gente vai procurar pelo outro Open Browser, localizar próximo. Lab Server Open Browser também a gente vai descomentar aqui no início, vai trocar esse false para true. Tá? Depois a gente vai para pesquisar mais uma vez Open Browser. E aqui CLab app, descomenta no início e troca para true. Tem mais alguma coisa que a gente precise? Tem mais algum Open Browser? Tem esse aqui, o server, true também. Possivelmente só seja um deles, mas eu vou botar todos como true porque procurar não encontrou mais nada. Vamos procurar só. Preciso achar o path do browser. Deixa eu procurar o server app browser também. Essa outra chave aqui, server app browser. Procurar só app browser. Assim, é isso que eu estou esquecendo aqui, que esse aqui não. Server app browser, que é o caminho. Server app browser, a gente vai tirar, descomentar ele aqui, e a gente vai pegar lá do outro arquivo do bashrc, aquele caminho. Abrir com de notas, ok. A gente vai pegar esse caminho aqui, tá lá no final, né, que a gente colocou. Tá, pegar todo ele, Ctrl C, a gente pode fechar. A gente volta aqui, server aqui, a gente tira essas aspas simples, tira uma barra da frente e a gente vai no final e bota um %S. Ctrl S para salvar. Fechamos. Vamos fechar isso aqui também. E agora, então a gente vai botar JupyterLab. E agora tem que abrir no browser de forma certa e correta. Ó, já chamou o Edge, que está no Windows, está abrindo o JupyterLab aqui dentro. Ok? Aqui estão os arquivos que a gente já tinha criado para teste funcionando. Eu vou disponibilizar também o arquivo de configuração. Se quiser só subscrever o arquivo lá e se estiver usando o Edge ele vai funcionar legalzinho.